Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 9 de novembro de 2017. Vilarejo destruído via tremor como consequência de fúria divina. Já tinham me dado por morto, por esmagado, conta o pároco Osmar Pérez Uribe, no que sobrou da igreja de Padre Jesus, um dos 7 templos arrasados pelo terremoto da última terça-feira 19 em Axoxiapan. Mas os mortos não andam, e a vida que segue adiante. 3 dias depois da tragédia, esse povoado a 150 quilômetros da capital mexicana, epicentro do abalo, parecia se esforçar para sair do estado de choque e angústia. Enquanto o mercado de rua estava a todo vapor, com pessoas vendendo cactos, galinhas recém-degoladas, peixes frescos e verduras, o padre comandava fiéis em uma delicada operação de resgate para tirar dos escombros hóstias, cálice, lamparinas, incensários e bancos que estragariam ao relento. Na hora do tremor, a cúpula do maior templo da cidade desabou, esmagando uma mulher que rezava no momento, a única morta no vilarejo de 17 mil habitantes e uma das 295 vítimas da catástrofe. Foi aqui que a senhora Leonor perdeu a vida, dizia o padre, apontando para um amontoado de tijolos no meio da igreja. Todas as paredes estão rasgadas. Há fissuras em tudo. Mas guardamos todas as imagens sacras, nenhuma delas sofreu danos. Impressionam, de fato, os nichos vazios da igreja, buracos que sobraram nos afrescos rachados. Querubins deformados e janelas estraçalhadas, lembrando esporas, rodeiam pedaços de pó azul celeste, cor-de-rosa e dourado, antes os tons dos mantos dos anjos que agora se perdem no cinza dos escombros. Muita gente diz que foi um aviso de Deus, porque todas as igrejas caíram, dizia Letícia Aguilar, que limpava os banheiros do templo. Quando aconteceu o terremoto, diziam que o apocalipse tinha chegado. Alguns gritavam que era hora de os pecadores se arrependerem. Esse vilarejo sonolento, com estátuas da Virgem em redomas em cada esquina, não deixa dúvidas do grau de catolicismo do lugar. Depois do Brasil, o México é o segundo país com mais seguidores da religião em todo o mundo. Em Axoxiapan, homens de chapéu de cowboy contemplam a destruição de suas casas e senhoras enroladas em xales fazem o sinal da cruz ao atravessar ruas minúsculas. Na praça central, enquanto a defesa civil se esforçava para listar todas as construções em perigo, entre elas 40 casas que se tornaram inabitáveis, moradores diziam ter certeza de que a fúria divina estava por trás da tragédia. É uma crença reforçada pela coincidência de datas. Axoxiapan sofreu pouco com o terremoto de 19 de setembro de 1985, mas o abalo deste ano foi devastador. São coisas de Deus. Ele concebe tudo no mesmo dia, dizia Lourdes Salazar, empurrando um carrinho de verduras que tentava vender numa das ruas esburacadas do povoado. Ele vai nos levando. Salazar conta que por pouco, aliás, não perdeu o filho. Sua casa de adobe, tijolos de terra crua e água caiu pela metade. O quarto despencou como numa trovoada, ela conta. Todas as janelas estouraram. No quarteirão ao lado, o lavrador Antônio Rubio carregava com a ajuda de amigos os pedaços do telhado de sua casa de barro, que também desabou. A construção de mais de 100 anos, nas contas dele, sobreviveu sem rachaduras ao tremor de 32 anos atrás, mas não resistiu ao do início desta semana. São frágeis essas casas, elas não aguentam, dizia ele. Graças a Deus ninguém se machucou, mas estamos tirando esses pedaços daqui porque é muito perigoso. Com medo, Serafim Avilar e Doroteia Goches, que esperavam o padre sair da igreja destroçada para saber onde seria a próxima missa, contavam que desde o tremor estavam dormindo na rua. Estamos com medo de dormir, porque pode chacoalhar de novo e cair tudo, diz Avilar.
Não dava nem para andar na hora, e eu me segurei numa árvore. São coisas de Deus. Nada pode com ele. O livro dos Espíritos nas primeiras questões nos esclarece que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, não tem começo nem fim, que é todo amor, todo bondade e todo justiça. Deus que é toda justiça, podemos afirmar que a justiça de Deus não inocenta os culpados, por mais escondidos que eles estejam, nem culpabiliza os inocentes, por mais caluniados que eles sejam. Deus é onisciente, conhece a dimensão exata da nossa culpa, e também sabe quando alguém está transferindo sobre outro em uma falsa culpa. A justiça de Deus não é negociada, não é comprada, nem é subornada. A sua justiça muitas vezes, ao nosso parecer, é lenta porque ela não está a serviço de poder econômico algum, de poder político algum, de religioso algum. Deus é independente de qualquer necessidade absoluta em suas decisões. Nada pode intimidá-lo na aplicação da sua justiça. Ninguém pode manipular os resultados dos seus juízos, nem torcer aos padrões da sua retidão. Deus retribui a cada um segundo a sua medida. A justiça de Deus separa o falso do verdadeiro, o joio do trigo, o fingido do autêntico, o condenado do perdoado, o incrédulo do crente, o perdido do salvo. Nosso erro é acreditar que Deus é cruel e vingativo, e que ele castiga os seus filhos. E erro maior ainda é o de se considerar esse castigo eterno em local destinado ao suplício dos pecadores, por toda a eternidade. O Espiritismo vem e nos dá outra visão. O homem não é um pecador, é um espírito criado simples e ignorante, destinado a alcançar, por seus próprios esforços, a plenitude, a perfeição, a felicidade. Deus criou a todos iguais, sem privilégios para ninguém, senão seria injusto. Dotou ainda o homem do livre-arbítrio para que cada um possa caminhar com inteira liberdade de ação e aprender com o próprio erro. Estabeleceu normas e bases corretas, e uma lei de reajuste automático denominada a lei de causa e efeito. Não há como se falar em justiça divina, sem falar da lei de causa e efeito, pois se entrelaçam e misturam de tal forma que se torna quase impossível falar de um sem mencionar os outros. O conceito mais popular de justiça, mencionado inclusive o Livro dos Espíritos, é que justiça é dar a cada um o que merece. É um conceito clássico. Porém, todos nós achamos que merecemos mais do que temos recebido. E nos achamos injustiçados. Entretanto, embora simples, o conceito acima nos basta para entendermos o motivo de misturarmos temas como justiça e lei de causa e efeito. Os espíritos falam em lei de causa e efeito e não em lei de ação e reação. Parece uma diferença sem importância, porém, é importante termos em mente que se toda causa tem um efeito, e toda ação tem uma reação, a lei de ação e reação prevê que toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade e sentido contrário. Ora, por que então confundimos tanto lei de causa e efeito com lei de ação e reação? Porque ainda não entendemos que justiça é diferente de vingança. A justiça perdoa, leva em conta as circunstâncias, grau evolutivo, conhecimento, intenção. A vingança quer apenas que outro sofra do mesmo modo como fez sofrer. No Zero Livro Justiça Divina, o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, traz seus comentários sobre o livro Céu e o Inferno de Allan Kardec e esclarece sobre as leis do destino, na reunião pública de 18 de agosto de 1961, onde comenta da parte, capitão item 15 do Céu e o Inferno. Não digas que Deus sentencia alguém a torturas eternas.
tanto quanto podemos perceber o pensamento divino, imanente em todos os seres e em todas as coisas, o Criador se manifesta a nós outros criaturas conscientes, mas imperfeitas através de leis que lhe expressam os objetivos no rumo do bem supremo. Essas leis, na feição primitiva, podem ser abordadas nos processos rudimentares do campo físico. O fogo é agente precioso da evolução, nos limites em que deve ser conservado, entretanto, se colas a mão no braseiro, é natural incorras, de imediato, nas consequências. A máquina é apêndice do progresso, contudo, se não lhe atendes às necessidades, sofrerás, para logo, os resultados desastrosos da negligência ou da indisciplina. Ocorre o mesmo, nos planos da consciência. Na matemática do universo, o destino dar-nos-á sempre daquilo que lhe dermos. É inútil que dignitários desse ou daquele princípio religioso te pintem o todo perfeito por soberano purpurado, suscetível de encolerizar-se por falta de vassalagem ou envaidecer-se à vista de adulações. Os que procedem assim podem estar movidos de santos propósitos ou piamente magnetizados por lendas e tradições respeitáveis que o tempo munificou, mas se esquecem de que, mesmo ante as leis dos homens, pessoa alguma consegue furtar, moralmente, o merecimento ou a culpa de outra. Deus é amor, amor que se expande do átomo aos astros. Mas é justiça também. Justiça que atribui a cada espírito segundo a própria escolha. Sendo amor, concede à consciência transviada tantas experiências quantas deseje a fim de retificar-se. Sendo justiça, ignora quaisquer privilégios que lhe queiram impor. Não afirmes, desse modo, que Deus bajula ou condena. Recorda que não podes raciocinar através do cérebro alheio e nem comer pela boca do próximo. O Criador criou todas as criaturas para que todas as criaturas se engrandeçam. Para isso, sendo amor, repletou-lhes o caminho de bênçãos e luzes, e, sendo justiça, determinou possuir-se cada um de nós vontade e razão. A vida, assim, aqui ou além, será sempre o que nós quisermos. E não sofismemos a palavra de Jesus, quando prometeu ao companheiro de sofrimento, no Calvário, que estaria com ele no paraíso, como poderia estar em qualquer instituto de educação, no mundo espiritual, porque foi o próprio Cristo quem nos informou, de maneira incisiva, que o reino de Deus está dentro de nós. Esta foi a crônica do amanhecer de 9 de novembro, por Feijão.